Ora, muito boa tarde a todos, maltinha, sejam todos bem-vindos. Hoje temos connosco o Rui Sena, diretor artístico da Quarta Parede e também do Teatro de Torres Novas, se não estou em erro. Já foi, Já já foi, foi, já foi. já foi. Só Foi és até 2018, sim. até 2018. Ora, aí está. Maltinha, isto uma grande história de vida com muitas participações e que vários negócios, várias associações artísticas e é engraçado que hoje gostei muito de trazer este convidado hoje porque andou comigo ao colo e então há sempre aqui uma ligação muito especial e como tal trouxe para vocês conhecerem. Rui, muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigado, É eu. mesmo com muito gosto. Como eu estava a dizer em off, isto é o Basketcast. Falamos um bocadinho de basquete, mas de vez em quando vem assim um convidado fora da caixa. Também joguei E basquete. pronto, ora aí está. Espetáculo. E jogaste onde? Já agora? No CDC. No CDC. Ok. Ok. O CDC é a escola de tantos e tantos uh, atletas e pessoas que passaram aí pela Covilhã, não é? O CDC felizmente tem uma De história muito grande, resto, não é? tive uma participação grande em relação ao desporto das modalidades que eu acho que são maiores, mas que normalmente são aquelas que têm menos visibilidade, como o handball, o atletismo, portanto passei por todas, pelo voleibol, até ao momento em que tive um acidente a jogar pelo Académico dos Penedos Altos, a jogar handball, e que não me permitiu, fiz que o músculo caiu e o contacto físico logicamente deixou de poder existir, e portanto foi aí o final. Não deixei de praticar alguns desportos, como é evidente, aqueles que exigiam menos contacto físico, mas de uma maneira muito mais reduzida. Pronto. Sim, senhora. Fica aí a introdução da parte desportiva. Deixa-me cá pôr aqui uma musiquinha de fundo. Hoje também temos aí uma playlist sugerida pelo meu grande amigo João Clemente. Tu também Conheço conheces. muito bem, sim. E falei com ele há bocado e disse: Olha, hoje tenho o Rui, por isso quero assim uma playlist especial. Mas tu não ouves, infelizmente, depois vais ver a gravação para ouvires a parte da Da música. música. Rui, começamos então dentro desta situação que estamos a viver agora, que é uma situação completamente fora do comum. Como é que está a ser vivido esta situação por parte de quem está a trabalhar na cultura, sendo que já antes era complicado ou era pouco ou nenhum o apoio do governo ou do Estado para a cultura, não é? Agora provavelmente é muito menos, não? Como é que está a Bom, ser esta situação? eh, é uma situação estranha, como é evidente, é uma situação, e essencialmente porque é uma área que dependemos do contacto com, seja com atores, bailarinos, músicos, escritores, cineastas, porque eles se cruzam e a atividade da quarta parede, da qual, como disseste, dirijo, vive muito destes cruzamentos. É evidente que o estarmos afastados do público quer dizer que a nossa atividade está parada. E também gostava de referir, não deixou de existir. Não, ela continua a existir. Não sabemos quando é que a vamos recomeçar. Foi das primeiras situações a serem cortadas radicalmente, como se sabe. Todas as indicações que vão surgindo trazem novidades que não são boas, porque é evidente que todo, todo o nosso trabalho depende de salas com muito público, depende de um trabalho de atores que é de grande proximidade, como é evidente, e tudo isso neste momento está parado e sem saber como é que se vai desenvolver, sabendo que
iremos ser suficientemente criativos para dar respostas dentro do que nos for permitido, defendendo sempre, como é evidente, todas as regras que foram impostas à sociedade em comum, e de qualquer maneira continuamos a trabalhar a partir de casa, que também é um pouco estranho, como é evidente, mas de qualquer das maneiras isso permite-nos, apesar de tudo, manter contactos. E é evidente que neste momento o que nos preocupa muito são as pessoas que de uma maneira geral já estariam numa situação muito frágil, uma vez que, como referiste, os apoios que têm sido feitos, eu diria que existiu sempre um subfinanciamento à cultura. Estaríamos nesta situação de início de ano a melhorar, é verdade, o que não quer dizer que haja um grande investimento na cultura. E isso eu também penso que é o momento de refletirmos do que é que queremos. A cultura existe. A cultura não é nada que se possa dizer que se pode viver sem ela, porque há sempre um extrato grande da população que vai necessitar dela e vai necessitar de estar, de ver, de ser confrontado com novas ideias, de ser confrontado com novos espetáculos, maneiras novas de ver, por exemplo, textos de grandes autores. E, portanto, isso irá continuar a acontecer. Agora, pensamos que a sociedade em si também deve refletir em todos os cortes que foram feitos, essencialmente até 2014, 2015, e que, na verdade, tornaram todo o conjunto de estruturas e artistas independentes, os puseram numa situação extremamente frágil, que é o de viver o dia-a-dia com os espetáculos que vão vivendo, e agora abruptamente isso parou. É evidente que é uma situação que me preocupa. A quarta parede irá seguir, logicamente, as indicações que nos foram dadas pela Direção-Geral das Artes, uma vez que é o grande financiador das atividades da quarta parede, e daí não poderemos sair, mas queremos acompanhar e estar o mais perto possível de todas as pessoas. Nós éramos para ter iniciado o Festival Y 16 no dia 20 de março. Estamos a cancelar espetáculos e vamos adiar, diria eu, mais do que cancelar, estamos a adiar, sem saber quando é que será possível de os retomar, e tudo isso, como é evidente, nos causa uma grande estranheza em termos do que é a nossa profissão, não estranheza em relação ao dia-a-dia, porque isso é o que todos estamos a viver, mas queremos pensar, eu gosto de ter e de ser positivo em relação às situações, mesmo quando elas são difíceis, como é esta para toda a gente, e pensar que vamos superar esta situação, vamos superá-la com dificuldade. Não vai ser o mesmo e vai demorar a recuperar, tenho a certeza absoluta, das poucas, se calhar neste momento que podemos ter, mas quero acreditar que iremos voltar a ter os encontros que eram habituais nas salas, ainda que demore mais tempo, porque também penso que os espetáculos ao vivo são espetáculos ao vivo. Por mais que nós gostemos de ver, e tenho visto imensos espetáculos na internet, não é a mesma coisa, como é evidente. As emoções do teatro, da dança, são diferentes, mesmo quando os espetáculos são repetidos. A verdade, se nós fôssemos ver os espetáculos dias seguidos, veríamos sempre pequenas diferenças, e é por isso que são espetáculos ao vivo, com pessoas, com emoções, e gostaria muito de voltar a estar junto das pessoas, que é aí que me sinto bem, é aí que me sinto que posso ser criativo e que posso também, de alguma maneira, ajudar a mudar algo na região, no país, no mundo, como é evidente que é o conjunto que todas as pessoas podem fazer. Sim, senhor.
E diz-me uma coisa, o Festival Y é um festival de arte performativa, não é? É um pouco diferente dos festivais de teatro que se falam normalmente. Que tipo de espetáculos é que podem ser vistos? Qual é a principal diferença entre as artes performativas e o teatro em si, não é? O teatro é das artes mais antigas, não é? Toda a gente conhece a parte do teatro e agora nesta altura em que há muito o crescimento de espetáculos como stand-up e coisas assim que ocupam salas, não é? São sempre mais outros polos de atração. Fala-me um bocadinho do Festival Y e dessas O diferenças. Festival Y é um festival que veio precisamente quando que foi a primeira atividade da Quarta Parede, veio precisamente oferecer à Covilhã e à região um novo olhar sobre o que é o espetáculo contemporâneo, o que é o espetáculo, o que são os espetáculos ao vivo. As artes performativas, de uma maneira geral, cruzam as várias disciplinas artísticas e não tiram, como é evidente, nenhuma, ou não são muito mais importantes do que qualquer das outras disciplinas. De resto, as artes performativas só existem porque existe o teatro, existe a dança, existe a música, existe o vídeo. Só que o que o Festival Y veio a fazer foi trazer espetáculos que misturavam todas essas disciplinas, ou muitas vezes individualmente, como é evidente, não deixámos de trazer teatro, temos sempre um olhar contemporâneo sobre aquilo que trabalhamos. A dança os espetáculos de dança que fazemos são espetáculos contemporâneos, mas também trouxe a outra hipótese que foi recriar de uma maneira também com um olhar para o futuro, um olhar para o presente e para o futuro, a história em si e muitas vezes hoje, por exemplo, trabalha-se muito com as comunidades, trabalha-se muito a própria história dos locais e ela é sempre olhada do ponto de vista das artes performativas com um olhar contemporâneo. Como é que nós atualizamos ou relemos o que são lendas, por exemplo, ou muitas vezes toda a pesquisa que se faz sobre a história recente em Portugal, por exemplo, com as antigas colónias, que são hoje países a viver independentemente, mas que de qualquer maneira têm a ver com todo o nosso universo e o que é a nossa base de formação. E, portanto, penso que é esse olhar novo, não olhar só para uma disciplina artística, embora elas, como é evidente, vão sofrendo mutações, sofrem, e quem comparar, não precisamos de ir um século atrás, mas bastaria se calhar recorrer 40 anos e vermos como o espetáculo, mesmo os espetáculos ditos puros nas disciplinas artísticas, são diferentes daquilo que hoje são apresentados. E, portanto, eu acho que foi a grande novidade. Acho que é um festival que está implementado e é um espetáculo. E é um festival que traz espetáculos que muitas vezes a região não veria, e não estou a dizer sempre, estou a dizer que muitas vezes não os veria se não existisse o festival. São propostas muitas vezes que tentam confrontar o espectador, trazem novas ideias, têm novos olhares, e isso também é o que nos interessa em relação à humanidade, que é ter pessoas que pensam, que refletem, concordam ou discordam com o que é apresentado, mas têm uma opinião. E isso é o nosso grande trabalho desde há 17 anos. E meio. E muito, muito bom trabalho. Felizmente passei também pela quarta parede, foi o sítio onde eu fiz o meu estágio profissional e deu para ter um contacto bom com esta realidade e ver a diferença que é o trabalho quando é feito desta forma, pensado
para mostrar outras realidades. Eu ontem via um documentário sobre o que é colocado nas televisões, ou seja, sobre aquilo que nos dão a ver, e via que muitas das coisas que aparecem nas televisões, nas grandes cadeias, é tudo controlado e tudo dominado por entidades, e é essa parte que faz com que seja mais interessante. Podemos expandir a maneira de vermos as coisas, o sentir coisas diferentes, vendo até por vezes a mesma coisa várias vezes, não é? E isso faz mesmo com que seja muito interessante. Diz-me, e eu perguntei há uns dias atrás, perguntei num podcast que fiz com um Monstro Tuga, não sei se conheces, um rapaz que é professor universitário no Canadá e que trabalha com cinema, e eu perguntava-lhe qual é a parte mais interessante, ou o que é que faz com que as pessoas vejam o filme A ou o filme B e seja mais chamativo. Eu a ti pergunto, em termos de espetáculos, o que é que será mais importante? O texto, o guião, as luzes, a encenação? Qual é a parte que tu achas que faz com que as pessoas vão às salas? Eu, essencialmente, da minha experiência destes quase 18 anos, porque é uma experiência também mais contemporânea, também mais profissional, como é evidente, apesar de trabalhar profissionalmente desde 93, a verdade é que o que penso é que todo esse conjunto de situações, cada pessoa acrescenta ao espetáculo. Não há um espetáculo de uma pessoa, há um espetáculo, por mais que se queira, um espetáculo sempre feito. Há sempre algo que os técnicos, os ajudantes que trabalham connosco nos deixam. Por muito que a gente pense que muitas vezes as coisas são feitas só por uma pessoa, não são, como é evidente. Há uma ideia geral que é normalmente do encenador ou do coreógrafo, mas depois há sempre material que nos vai surgindo dessas conversas que temos com os atores, com os bailarinos, com os técnicos, como é evidente, e que nascem ou renascem novas situações, e isso para mim é o mais interessante. Penso que o público essencialmente que vai ver os espetáculos da Quarta Parede, e deixa-me não falar num modo geral, porque também isto tem a ver com segmentos de público que tu trabalhas, e nós temos tido uma atuação muito perto das escolas, dos públicos séniores e também dos públicos mais jovens, do público universitário, como é evidente. E o que nós pretendemos essencialmente é trazer espetáculos, não é fazer o novo pelo novo, é trazer espetáculos que confrontem ideias, confrontem situações, e eu penso que muitas vezes as pessoas também se revêem nessa parte de saber que o que nós apresentamos é algo novo, não é algo que passa na televisão todo, porque na verdade a televisão hoje é um mainstream, vende ideias, vende políticos, vende políticas, como é evidente. Do outro dia comentava que, por exemplo, eu se vir as séries americanas, já sei quais são os países contra os quais eles estão. São os países que a administração americana condenou como os maus países do mundo. E, portanto, penso que é precisamente o contrário disto tudo que eu quero fazer. Não quero dar situações já construídas, quero deixar um espaço largo para as pessoas pensarem e para as pessoas poderem escolher o seu modo de vida, o seu universo, a sua cultura. De qualquer maneira, todas essas situações damos a hipótese de serem pensadas. Porque é que estamos a fazer isto nesta altura? Porque quando se faz um clássico hoje, há uma razão para se fazer um clássico, como é evidente. Com certeza ninguém pega num clássico e o está a fazer só porque o texto é bonito, porque se lembram
se queremos oferecer às pessoas é porque achamos que se renovou ao longo dos anos e tem algo para confrontar novamente o que é a ideia pública das situações. Gostava de voltar um pouco atrás numa coisa que tu falaste, que era em relação à cultura versus entretenimento. E eu frequento as duas e, portanto, isto é para ficar claro que eu não tenho aqui nada contra o entretenimento, pelo contrário, sou um frequentador assíduo. Agora, para mim é claríssimo que há uma diferença entre a parte em que eu me divirto e a parte em que eu tenho a necessidade de obter conhecimento e de criar ferramentas que me permitam ir cada vez mais longe. E, portanto, gostaria de deixar essa parte bem clara, que continua a ser obsessivamente misturada, e é por isso que muitas vezes quando e até nesta situação se calhar seria um bom motivo de discussão, e é evidente que razoavelmente penso que quando falo que a cultura deve ser apoiada, não estou a dizer que o entretenimento não deve ser apoiado. Agora, as entidades que o apoiam é que deviam ser diferentes. A maior parte das estruturas são independentes, portanto, como já referimos, que sofrem de uma fragilidade grande, não é, de resto são associações, não têm lucros, e portanto não é uma atividade comercial. Logo, eu penso que quem é apoiado pelo Ministério da Cultura deviam ser as estruturas que se dedicam logicamente à estrutura, e depois pode haver um Ministério da Economia, é evidente, a apoiar, como noutras áreas apoia, e não vejo porque é que as coisas não há de ser distintas, inclusive se calhar eram mais claras, inclusive para essas pessoas, e torna pouco claro muitas vezes esta situação de que lado é que está cada uma das coisas. Como é evidente, é controverso, com certeza, haverá pessoas que acharão que, por exemplo, daquela grande frase cultura é tudo, e a cultura não é tudo, como é evidente. A cultura existe, a arte existe e está aí, pode-se ligar ou pode não se ligar. Agora, a verdade é que ela existe independentemente das outras situações, que são muito mais abertas, não tenho dúvida, que levam muito mais público, também não tenho dúvida, mas que são completamente diferentes em termos do objeto e do objetivo. Ok. E diz-me, tu não achas que há um controle em termos de programação quando falamos em entretenimento? Isso é assim, eu tenho sempre um certo medo de entrar a discutir o que é a programação ideal, porque, por exemplo, como me referiste, fui diretor do Teatro Virgínia, em Torres Novas, em que fazia essencialmente os espetáculos que levava eram de cultura, mas também fiz espetáculos, concertos, que eram puro entretenimento e com os quais me diverti, e acho que houve muita gente a divertir-se, felizmente. E portanto, é assim, dizer que há uma parte que é controlada, eu diria que os grandes grupos controlam sempre os grandes grupos. Muitas vezes está tão bem nós procurarmos as pessoas que não estão dentro dos grandes grupos, o que não quer dizer que muitas vezes não se leve pessoas que logicamente estão ligadas às grandes editoras, aos grandes produtores, mas também não vejo que seja isso. É preciso estar consciente daquilo que se faz e como se faz, e não ceder a todas as pressões, como é evidente. Agora, ela existe sempre, como é evidente, existe, diria, em todas as áreas, na da cultura também, mas penso que se calhar terá só a ver com o entretenimento. Com a cultura também existem, porque a realidade é que chamar-lhe lobbies é um bocado forte, porque
numa área tão frágil como é a cultura em Portugal, estar a dizer, mas a verdade há forças de pressão que é evidente, mais disfarçadas, menos disfarçadas. Penso que tens que ter a noção exatamente do que queres, como o podes fazer e não te deixares influenciar, mas isso penso que é comum a todas as áreas. Mas era mesmo por aí que eu ia perguntar, porque se há esse sentimento de controle, não é? Não... Eu não o tenho. Ok, atenção. ok. Mas a ligação que eu queria fazer é, nós estamos a funcionar à base de ser, como é que eu hei de dizer, ser patrocinado, chamemos-lhe assim, ou ser apoiado por ser apoiado por entidades, não é? que poderão ou não estar a influenciar o que é uma programação, mas para um artista se calhar poderá ter algum Por exemplo, assim, e tenho que voltar sempre à quarta parede, que é apoiada pelo Ministério da Cultura através da DG Artes. Assim, nunca sentia a pressão de eu trazer alguém ou não. Portanto, aí eu não posso dizer que haja qualquer tipo de controle. É evidente que há uma coisa, nós submetemos um programa para 2 anos ou 4 para ser apoiado ou não. Já temos sido apoiados, já temos sido não apoiados e, portanto, já tivemos nas duas situações. É evidente que muitas vezes nos questionamos, ou algumas vezes, poucas vezes que ficámos de fora, nos questionamos porque é que não éramos apoiados, porque na verdade tínhamos a certeza daquilo que fizemos para trás e do que estávamos a propor para a frente. Agora, a verdade, perante essa situação, vivem dezenas ou centenas de criadores, portanto, nem sequer me considero mais desfavorecido ou mais favorecido em relação a isso. E quando eu falava em relação a algum controle, nunca falei nem pensei em identidades, pensei nas expressões que muitas vezes se fazem para programar ao BOC. E isso sabe-se muito bem que acontece. É evidente que no teatro, na dança, se quiseres, mais aberto nas artes performativas, eu diria que isso não existe. Existe, se calhar, muito mais na música por razões óbvias, porque na verdade não tem comparação o número de pessoas que vivem da música e aquelas que vivem do teatro e da dança. E, portanto, é evidente que quanto maiores são os grupos, maior é a tendência de influência. Mas isso, acho que continuo a dizer, acho que é o comum de todas as áreas económicas. As que têm mais poder influenciam mais, como é evidente. Portugal tem uma rádio para música, mas não há uma rádio para teatro, há uma rádio clássica, a RDP2, que com uma programação, na verdade, muito boa, mas que, como disse, é uma rádio clássica, não é uma rádio que, por exemplo, entretanto, pelos caminhos mais contemporâneos, o que não quer dizer que também não o faça, como é evidente também o faz, mas eu gostaria de haver uma rádio mais generalista que dedicasse mais tempo à cultura, é evidente que sim, e que tivesse mais perto das pessoas, parece-nos que faria todo o sentido, porque na verdade na televisão estamos reduzidos a rodapé e pouco, programas de cultura praticamente não existem, ou quando existem é mesmo para
para os noctívagos, para os que estão mesmo a trabalhar, e grande parte da classe artística calculo que sim, que estará a trabalhar, mas o que nós gostávamos de atingir era o grande público, como é evidente, e esse não é à 1 nem às 2 da manhã que nós o atingimos, nem divulgamos as coisas, como é evidente. Mas o que eu te queria dizer era mesmo, e acabaste por dar lá um lamiré, mas a minha questão ia mesmo com, não achas que com esta situação de poder haver um controle de conteúdo, haja um desincentivo para quem está a criar, ou seja, para os músicos, para quem trabalha com as artes, ou seja, tu à partida sabes que quem vai vender é A, B ou C, na hora A, B ou C, e entrar no grupo de elite não é para todos, então divulgares o teu trabalho não vai chegar a quem tu queres, acaba sempre por ser, e eu falo nisto com um bocado de mágoa, porque eu vi infelizmente 2 amigos meus chegarem, agarrarem nas malas e irem viver para Berlim, porque tinham outro tipo de hipóteses, não é? E de experienciar e de criar e de ver, isto mesmo em termos criativos. E este controle, digamos assim, no que é a cultura em Portugal, pode haver esse desincentivo, chamemos-lhe assim, Mas não? eu acho que o maior desincentivo que há à cultura em Portugal é, na verdade, o financiamento à cultura ser tão baixo que não permite à maior parte das pessoas desenvolver os projetos. E depois, muitas vezes, quando fazemos certo tipo de críticas, que temos razão em as fazer, também não a vejo pelo controle, nunca fiz nada porque faço isto porque posso agradar a mais gente, nunca ia assim, tenho objetivos e, portanto, crio com a liberdade que o 25 de Abril felizmente me deu, mas já o fazia antes, às escondidas, já como tinha que ser, ou retraído, ou confinado, como agora está mais na moda, por razões bem mais graves. A pandemia era outra, e portanto não acredito muito que em termos culturais, atenção, porque em termos comerciais estamos a falar de objetos diferentes, que eu esteja a pensar no grande público e crio um objeto em termos comerciais que sei que vou atingir e que vou vender, mas também não sei se é o controle que faz isso. Em relação ao resto, é evidente que tens os teus amigos, como eu também tenho os meus que emigraram, como é evidente, mas também tem a ver muitas vezes com os anos de democracia e de apoio à cultura que esses próprios países têm. E isso, na verdade, penso que também somos todos nós que podemos fazer esse pressing para que a cultura tenha outro tipo de apoio em Portugal. E isso acho que ganhávamos todos, porque muitas vezes, se nós formos ver quem vive em cidades mais pequenas, porque eu acho que chamam-lhe médias, mas eu ainda não percebi aqui qual é o médio da coisa. Portanto, que são cidades de 40 mil habitantes, a realidade é que nós não temos, por exemplo, o apoio de empresas privadas. Normalmente vive-se entre o apoio, o financiamento de Estado e o financiamento autárquico. E o resto são migalhas. É evidente que isso só faz com que as pessoas se instalem fora dos pequenos centros. De resto, a política há uns anos em França foi precisamente ao contrário. Criaram-se os centros coreográficos e os centros dramáticos precisamente fora de Paris, fora para cidades maiores, mas à dimensão de França, como é evidente, e subsidiava-se menos, como é evidente, a criação. Não quer dizer que não se subsidiasse em Paris. É evidente que, enquanto tivermos as grandes empresas a subsidiarem
as estruturas de Lisboa ou Porto ou dos grandes centros, de resto nem sequer sou contra também esse financiamento, sou contra não haver o financiamento tão bem noutros locais, porque na verdade as grandes empresas também vêm buscar dinheiro a esses lugares, portanto somos suficientemente interessantes para poder gastar dinheiro com essas empresas. A verdade é que iremos sempre estar confrontados com uma situação que não é fácil, e a verdade, muitas vezes as fronteiras também somos nós que as criamos. De resto, eu costumo dizer, em relação à região da Beira Interior, que temos fronteiras que foram abolidas para a Europa, mas nós criámos as nossas fronteiras virtuais, que é a inveja do vizinho, é aquela parte em que temos todo, pelo menos o mesmo temos que ter, se conseguirmos mais, melhor, se pudermos que o vizinho não tenha, também não faz mal, e portanto, esse é um grande combate da cultura também, mas penso que toda a situação que chegámos, e que é inclusive a base do meu texto para o Festival Y16, que é olharmos e refletirmos porque é que chegámos aqui e como é que chegámos aqui. E chegámos mal, como toda a gente nota. Hoje há um investimento, ainda que tímido, mas há um maior investimento no interior, é evidente que sim. Agora, o que nos foi levado durante dezenas de anos não é compensado nem em 1 nem em 10 anos. Portanto, vamos ter que continuar a lutar se quisermos ser um país mais coeso, mais igual e, essencialmente, com menos diferenças entre o viver nos grandes centros ou viver em pequenos centros. E eu orgulho-me muito em viver numa pequena cidade, e é evidente que também gostava, como alguns dos nossos amigos, de viver e de estar, se calhar, a construir coisas, inclusive fora do país. Gostava de ter essa parte, porque fiz um estágio em Itália, como é do teu conhecimento, e eu acho que essas viagens, sejam elas físicas ou mentais, ou de livro, ou de filmes, ou de ver espetáculos, só nos completam como pessoas e como ser humano. Sim, senhor. Olha, vou fazer aqui uma interrupçãozinha para falar aqui à malta, porque já aqui tenho perguntas para ti. Dizer aí a todos muito obrigado pela vossa presença. É mesmo brutal ter-vos aí. Muito obrigado ao meu pai e à minha mãe que estão a alojar o canal. Sejam bem-vindos. Ao Bruno também. Estão a ver-nos. Olha, e tenho aqui uma pergunta então, que é uma pergunta grande. Quem tira realmente partido numa cidade do investimento feito por parte do Estado ou Câmara Municipal no teatro local? No caso da Covilhã, quem tem mais a ganhar com o investimento no teatro municipal? Estarão os profissionais do espetáculo, tanto os que estão no palco como os que estão por trás das cortinas, a ser recompensados e apoiados de forma justa? Sobretudo no interior? E se a quarta parede recebe algum apoio da Câmara Municipal? Bom, começaria do fim para o princípio. Claro. É assim, a quarta parede recebe um apoio da Câmara Municipal. Os últimos, salvo erro, assim, nos últimos quase 8 anos, tivemos sempre apoio. Isso é uma parte importante também do que nos tem sido permitido fazer. Em relação quem é que ganha com o investimento na cultura, eu diria que são sempre as pessoas, as populações. É evidente que dizer que há um investimento na cultura e que não é transversal
a toda a uma população, eu diria que é difícil. Depois, em relação ao Teatro Municipal, como se sabe, ele está em obras, portanto, ainda não há, que eu saiba, ninguém a ser remunerado ou não. Em relação aos teatros municipais da região que conheço, é evidente que eu penso que as remunerações, até porque grande parte desses trabalhadores serão trabalhadores das autarquias, ou com ligação à autarquia, com um vínculo à autarquia, portanto, os ordenados deverão ter a ver com as situações que estão previstas para cada Câmara. Penso que, de um modo geral, se a cultura não tem grandes apoios, normalmente também é evidente que não tem grandes ordenados, como é óbvio, e há exceções, como em todo o lado. Agora, o que eu penso é que, mesmo sendo no interior, que esse apoio, e há um grande investimento, e eu gostava também de realçar isso, das câmaras que têm teatros municipais, e muitas vezes quando se pensa que ter um teatro municipal é barato, não é barato ter um teatro municipal, e é um grande esforço das câmaras, que eu saúdo, como é evidente, e que devia ser acompanhado pelo próprio Estado, porque os grandes centros também têm os teatros nacionais, têm que são financiados pelo Estado, e, portanto, acho que as outras cidades têm o mesmo direito de ser financiados. Espero que um concurso que tinha sido anunciado para apoio aos teatros nacionais e municipais, essencialmente, seja concretizado, como é evidente. Não sei se respondi a tudo da pergunta. Penso acho que sim, acho que sim. E tenho aqui outra também, se virá a ser possível num futuro próximo a Covilhã poder contar com uma agenda cultural como a Covilhã, como a Guarda e Castelo Branco tendem a oferecer? Eu penso que há dois casos, neste momento há três casos. Há o caso da Guarda, que é candidata à Capital Europeia da Cultura, embora isso seja um projeto com mais de 17 municípios, nos quais a Covilhã também está integrado. Portanto, é uma situação que será diferenciada, e eu acho que se vai notar isso ao longo dos anos até chegar à decisão, pelo menos até aí, de qual é que irá ser a capital em Portugal. Há o caso de Castelo Branco, com vários equipamentos municipais, e que na verdade também tem um grande investimento, e depois há a Covilhã, que só faz sentido, como é evidente, depois de ter o teatro, ter uma agenda cultural e ter um teatro aberto e ao serviço da população, como é evidente, e das estruturas profissionais, das não profissionais, mas também com uma programação própria de qualidade, como fator decisivo na importância de que cada um destes teatros tem em Portugal. Espero que fique aí respondido então as tuas questões, Rodriguinho. Se tiverem mais questões, estejam à vontade. O Rui hoje tem aqui a disponibilidade para nos responder a várias questões. Com muito prazer. Olha, e eu então tenho outra questão para ti, que é: o que é que faz neste caso, de uma agenda cultural, o ser interessante? Porque dentro do seguimento estávamos a falar do poder haver um controlo, né? É variedade, é o quê em si? Não, é evidente que vou falar de uma concepção muito própria do que eu tenho, Claro, como claro. é evidente, e por isso, quando às vezes me diziam A ou B ou C das minhas programações, eu dizia: pois é, mas é a minha programação, que vocês disseram logo ao princípio, o que é a minha programação, não é a programação de 6 ou 7 pessoas, que era quase impensável, como é evidente, em termos depois de seguir uma linha de condutora. Para mim, a diversidade em termos das diferentes disciplinas artísticas, de um trabalho muito próximo da comunidade, penso que
todos nós acabamos por ser público, mas também todos nós somos atores em certas situações da vida. Muitas vezes parece que não, mas somos. E, portanto, é dar também hipótese às pessoas de poderem ter durante a sua vida esse momento que não é à procura de talentos, não procuro talentos, nunca os procurei, eles surgem, se os andamos a procurar é que se calhar até nos sai errado. Não sou, nem sequer sou a favor de, quando vejo andamos à procura de talentos, sabe, ainda bem. Eu acho que talentos temos quase todos, em diversas áreas, em diversos momentos, em diversas situações, uns para o basquete, outros para a cultura, e portanto a mim parece-me que o mais interessante é, na verdade, as pessoas poderem assistir a espetáculos que são diferenciados entre si, que são disciplinas artísticas diferentes e também com algum entretenimento, como é evidente, porque a vida também é assim, e há, como tu referiste logo no início, que havia situações que na realidade eram de muita qualidade e outras também não. Mas isso também, até a fabricar peças, umas são de boa qualidade e outras também não. Peças de automóveis, por exemplo, há umas que se vendem mais caras e outras muito baratas. Calculo que alguma diferença deve haver. Portanto, aí não estou a dizer que na cultura se passa rigorosamente o mesmo, estou a dizer que, como é evidente, há possibilidades diferentes, há capacidades diferentes e depois há outra parte que é o receptor, e o receptor é o público. É evidente que nós nunca nos podemos desligar de quem é o nosso receptor. Agora, também num trabalho para agradar só faço coisas que já sei que agradam ao público. Não, o que me dá um grande prazer é quando eu não sei, eu gosto imenso daquela peça, seja coreográfica, seja teatral, seja musical, eu não sei se isto vai agradar. E na verdade acaba por ser um grande êxito em termos do espetáculo que apresentei. Fico contentíssimo, é o grande desafio, acho eu, na programação, porque há situações que são ganhas ao princípio, quando as compras estão ganhas. Já estão ganhas. E portanto, essas é sempre bom, não é? Ganhar é sempre bom, de resto andamos sempre a pensar como é que nós nos concretizamos, e concretizamos é com as coisas em que vencemos, como é evidente. Positivamente, acho que é assim. Sim, senhor. Eu não sei se ainda é feito, até porque sei que da situação da falta de apoio houve ali uns anos que não houve. Uma das programações, chamemos-lhe assim, uma das atividades que a Quarta Parede tinha era o primeiro andar, né? Onde seria então uma amostra de quem está a surgir, dos artistas. Primeiro andar mostra de criadores emergentes. Emergentes, exatamente. Como é que era feito esse chamamos-lhe, não lhe podemos chamar festival, esse mostra, evento, essa mostra, como é que era feita a criação para essa mostra? O que fizemos foi abrimos um open call, que tinha um regulamento e que seguia esse espaço em função do número de criações que as pessoas já podiam ter, das idades que propriamente não existiam, por uma razão simples. Sempre achámos que há pessoas que podem começar aos 70 anos a ser grandes criadores, e é uma opção, e não me venham, é possível, há pessoas que só têm, até escritores, não estou a dizer que aos 70, mas se calhar aos 60, há escritores que se calhar tiveram o seu primeiro grande êxito por essa idade. Se quisermos até um exemplo em Portugal, apesar dele escrever há muito tempo, o Zé Saramago não foi precisamente uma pessoa que foi um escritor como conhecido desde as suas
de juventude. Sim. Hoje também sei jovem até mais tarde. E, portanto, eu penso que esta situação acabou, e acabou, infelizmente, não porque nós quiséssemos acabar com a mostra, e que, na verdade, se revelou fantástica em termos de hoje sabermos que dos cerca de 20 projetos que estiveram nessas edições, há quase metade dos criadores que estão lançados na área profissional e que são bons profissionais, que já voltaram à Covilhã, não no primeiro andar, mas ao Castelo Branco, ou à Guarda, no Festival Ibsen, mas independentemente disso têm feito espetáculos tanto em Portugal como no estrangeiro. E eu acho que isso era o grande leitmotiv da própria mostra. Infelizmente, a um determinado momento, a DG Artes achou que nós íamos apresentar a programação quando estávamos a concorrer. Ora, estávamos a concorrer, não sei como é que, sem saber se éramos apoiados, como é que nós podíamos apresentar a programação. E, portanto, aí acabou, porque anteriormente foi possível fazer isso. Num dos concursos para a DG Artes, nós apresentámos a ideia e ela foi aceita, e parece-me que deu frutos. Felizmente também não fomos os únicos, como é evidente, a fazer este tipo de situações, mas eu diria que no interior foi a única situação que houve de apoio, ainda que limitado, até pelas limitações financeiras que a própria Quarta Parede também tem, uma pequena estrutura, como é evidente, deu a esses criadores a nível nacional e internacional. Tivemos espanhóis, tivemos brasileiros e a grande maioria portugueses, como é evidente, e com projetos fantásticos para quem se está a iniciar na carreira artística, como é evidente. Sim, senhor. Sim, senhor. E diz-me uma coisa. Há outra vertente também que a Quarta Parede tem, ou tinha, não sei se ainda neste momento se continua a ser feito, que é as instalações. É outro formato completamente diferente do que é uma sala de teatro, não é? Em si, é outro tipo de interação. Achas que isso faz com que haja mais pessoas para os outros espetáculos, ou tem outro propósito? Eu acho que de resto, Quarta Parede, deixa-me só explicar porque é que este nome esquisito, não é? Sim, já agora. Era uma barreira entre, ou melhor, o que é em teatro designado por Quarta Parede é precisamente a cortina que é invisível, mas que existe entre o público e o palco. E, portanto, o que nós quisemos é, partindo deste conceito, nós vamos quebrar esta barreira e cobramos-la sistematicamente. É evidente que a maior parte dos espetáculos é construída nessa base, mas vou-te dizer que, por exemplo, o ano passado trouxemos precisamente uma das pessoas que tinha estado no primeiro andar, na Mostra de Criadores Emergentes, o Dinis Machado, que hoje é um profissional que vive na Suécia, e trouxemos um espetáculo que felizmente foi completamente a ruptura em relação ao que é o normal, porque as pessoas estavam dentro do cenário e de pé, e portanto não havia um espaço, também não lhe pode chamar palco, mas também era palco, e que era também o espaço do espectador. Portanto, o espectador e o criador misturaram-se, e toda a situação da representação aconteceu com essa ruptura entre o que é o normal haver entre público e o próprio criador. Portanto, este foi um trabalho que nós fizemos para dizer que a criação também não tem limites. Muitas vezes, quando nós pensamos que
só os grandes espetáculos é que são possíveis. Este era um espetáculo que foi feito num palco que tem 7 metros por 10, ou cerca de 7 metros por 10. Com um número limitado de pessoas, é evidente, mas eu já vi espetáculos no Reina Sofia com menos espectadores. Com menos porque o espaço também não permitia, não tem nada a ver que nós tínhamos mais, não é uma disputa entre ver quem é que tem mais espectadores, é uma disputa entre os espaços que podem ser utilizados. E, portanto, a quarta parede, a primeira criação era feita para 2 espectadores, que na altura levantou uma grande celeuma, porque como é que se pagava um espetáculo, e eu lembro-me perfeitamente da resposta que dei, paga-se como os outros, como é evidente, também os custos são menores, só que se faziam se calhar 5 vezes por noite, não se fazia uma, pronto, havia uma data de situações que completamente novas, mas a verdade é que sempre que se rompe com o que é o usual, o habitual, tens sempre olhares como é que se faz isto. Nunca, por exemplo, alguém me pergunta como é que se paga um grande concerto, como é o concerto, se quiseres, de primeiro ano de início de ano na Áustria. É evidente que se paga com os milionários a irem lá, por exemplo, mas essa é uma situação completa que não vivava, em que nós não vivemos. Portanto, essa é uma situação, mas ninguém se questiona sequer. Aquilo é fantástico, eu acho que é fantástico, e pronto, gosto de ver, e a maior parte das pessoas gosta de ver, vê e não questiona mais nada. Portanto, quando tu fazes rupturas com um certo tipo de situações, acabamos sempre por ser questionados. Mas como é que... Mas isso se calhar também é o sinal que algo está a mudar e que estás a fazer algo que traz alguma novidade. Também não é por fazer a novidade, é por apresentar formas diferentes, ir ao encontro também do... A vida mudou e não precisamos de voltar muitos anos atrás. Entre 1990 e 2020 são 30 anos. E se formos ver, as gerações mudam, as maneiras de estar na vida completamente diferentes, e portanto há que também ganhar um espaço para novos públicos que se calhar têm outro tipo de disponibilidade, mas não quer dizer que esse tipo de disponibilidade seja igual ao que era das outras pessoas. E eu gosto de trabalhar com essas diferenças, sinceramente. Não tenho aquela ideia de antigamente é que era assim, porque antigamente Pois. era assim, agora é que já não é. E portanto vivo tranquilamente sempre com estes novos desafios e procurando respostas para os novos desafios, que é o que se calhar acaba por ser mais importante na nossa vida, porque é o que nós fazemos ao fim e ao cabo todos os dias em relação, muitas vezes estou aqui a trabalhar e tenho 2 colunas Sony que devem ter 20 anos e que, mas para que é que eu as aqui tenho? Na verdade agora tenho outra coisa por USB e posso andar com ela atrás de mim se quiser. E portanto, é essa evolução que que acontecem em diversas situações e que nós vamos ter que viver com elas, e vamos ter que viver positivamente com elas. De resto, a mim agradam-me, não me agradam todas, como é evidente, mas agradam-me as modificações com que vou vivendo e sinto-me bem a adaptar-me a elas, e muitas vezes facilitam tanto a vida que me dificultam a seguir, porque quando entram mensagens por todo o lado, quando recebes e-mails, quando recebes chamadas, quando tens a informação disponível na tua mão, como é evidente que as coisas se tornam, por um lado, melhores, porque na verdade tens toda essa informação, mas por outro lado te complicam muito os termos, os timings, essencialmente, da resposta. Sim, senhora. E olha, o que é que mais pode ser feito para incentivar as pessoas a sair de casa e ir a uma sala de espetáculos? Eu só acredito que isto seja feito com muito trabalho de base,
comece nas escolas. Há um programa novo, que é o Plano Nacional das Artes, que até 2030, que se está a iniciar, iniciou-se na realidade em 2019, que é um programa feito com as escolas, mas com as escolas em que participam desde os alunos, os professores, os administrativos, os serviços auxiliares, e eu penso que este cruzamento entre as artes e a escola sempre o defendemos, sempre achamos que devia haver uma ligação entre o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura. Parece que finalmente ele começa a aparecer e a dar frutos. E eu espero que seja uma base para as pessoas, as novas gerações, sentirem a necessidade, porque isto da cultura não vale a pena, assim, ninguém pode forçar ninguém. Se me disserem, eu não gosto de teatro, mas tu devias ir. Não, se a pessoa não gosta, das duas uma, ou tu lhe consegues mostrar que é válido e a pessoa pode mudar de opinião, como mudamos noutras situações, ou então, pura e simplesmente, a pessoa nunca irá. O espetáculo de teatro é um espetáculo de dança. Nem compreendo aquilo, vou lá fazer o quê? Agora, é por isso, primeiro, também a outra parte é que nós acabamos, por todas as coisas que existiam no nosso sistema educativo ligadas à cultura, acabamos com elas e, portanto, isso tornou o nosso papel muito mais difícil. Agora, a verdade é que há milhares de jovens que começaram a ver teatro através do trabalho feito pelos teatros municipais, pelas estruturas locais profissionais, trabalhos de qualidade. E, portanto, a situação, o patamar já não é propriamente o mesmo. Agora penso que precisamos de algo mais incisivo, que seja alongado no tempo, e as pessoas não podem ir uma vez ao teatro em 4 anos enquanto estão na escola básica, depois vão mais, se calhar, uma vez enquanto estão no secundário, e depois chegam à universidade, é que já não sei se vão. Pois. Agora, achas que é mais fácil fazer, ou seja, cativar para ir às salas de espetáculo adultos ou crianças? São processos, assim, há processos que nós utilizamos, que é, por exemplo, um é o trabalho com as escolas, que já referi, outro é o trabalho com as famílias, que é, por exemplo, dizer este espetáculo é para a família, mas também é para os avós. E, portanto, há um mix que conseguimos realizar. Depois há um trabalho feito diretamente com alguns cursos da universidade, e isso nos tem permitido, na verdade, um relacionamento diferenciado em relação a alguns cursos. Também não é fácil ser com todos, mas também sabemos das especificidades que as universidades têm. E quando estou a falar das universidades, falo mesmo no plural. Não é numa, não estou a falar o que acontece na que é diferente. Não, é igual ao que acontece na maioria das universidades. Quanto mais alunos tiverem, maior as percentagens logicamente serão diferentes, mas penso que é um trabalho que devia ter essencialmente, e gostava que isto fosse compreendido como a crítica é muito mais dirigida ao sistema de ensino do que propriamente às pessoas. Muitas vezes estamos a criticar sem ter ido à base do problema. É evidente que há uns anos largos houve uma rapariga que foi ao teatro quando já estava na universidade e disse-me: eu nunca tinha ido ao teatro. Portanto, ela teria no mínimo 18 anos. Eu penso que é uma situação que hoje começa a escassear, mesmo assim, o que é fantástico, porque este trabalho demora anos. Ninguém pensa que... E quando se diz que nós vamos conquistar público, pois, para se abrires o teatro vais ter pelo menos um ano com muito mais público. Mas isto é um bocado quando abre um restaurante e toda a gente lá vai, não é? Pois. Fantástico. E depois eu costumo sempre dizer, deixa lá estar
meio ano, depois de meio ano a malta vai e já é mais tranquilo, porque na verdade é aí que tu vês quando é que a coisa começa a rodar por si mesmo e portanto todas as situações podem ser alteradas por A ou B ou C questões. Agora, a cultura é um trabalho que demora muito a ter resultados, como é evidente, até porque isso tem a ver com os backgrounds. Eu não acredito não há os países muito bons e os países muito maus. Há os países que trabalharam muito Pois. durante muitos anos e hoje têm, por exemplo, nós vamos à Itália, quer dizer, agora não podemos, infelizmente, e vemos que há é uma coisa milenar. Na verdade, tu, ponto de vires, tens algo que está ligado à cultura e, portanto, há uma participação completamente diferente, porque isso faz parte, se quiseres arranjar o que é o pacote sem o qual tu não consegues viver para além das compras de supermercado, o que é que tu lá metias mais? De certeza que no italiano que está a cultura, que estão os livros, com os espetáculos que estão lá. O nosso ainda é uma cultura muito de subsistência, ok? Desde que a gente tenha o arroz, pronto, não vamos falar no papel higiênico, é evidente. Acho que há um trabalho muito grande, há um campo muito grande para trabalhar e normalmente pouco dinheiro para o fazer. E isso torna as coisas muito mais difíceis, como é evidente. Então, e o que é que achas do atual investimento para a renovação do Teatro Municipal da Covilhã? Bom, eu em 1997 dei uma entrevista em que dizia que já não acreditava que fosse no século XX que tinha uma sala de espetáculos contínua, digo, com tamanho, com capacidade, com material. Com condições, não é? Passado 2 décadas, penso eu, que iremos ter, felizmente, para a cidade e para a região também penso que vai ser um bom investimento. Agora, é assim, o que eu penso é que a Covilhã perdeu durante anos a oportunidade de ter um equipamento de raiz. E quando perdemos essa parte, vamos para a outra parte, que é uma renovação, que é sempre mais restritiva, porque, como é lógico, tu não podes fazer do edifício aquilo que ele não tem capacidade para aguentar. As bases do edifício estão lá, as transformações vão-se dar, como é óbvio, agora é sempre mais limitado. E eu gostaria muito de ter visto um edifício de raiz, como defendemos durante muitos anos, inclusive houve um projeto do José Manuel Castanheira para um sítio que se chama a Rua das Artes, penso eu. Agora é a Rua do Jardim, mas de qualquer das maneiras é isso que também nos faz vibrar muitas vezes, é tanta coisa que defendemos, mas felizmente vamos ter uma, não é igual à que defendíamos. Agora o que eu espero é que sirva ao melhor e durante muitos anos e que haja um investimento contínuo, porque os teatros municipais também são feitos disso, de investimentos contínuos, porque logicamente temos muitos espetáculos, logo temos material que também se degrada, como é evidente. Claro. E portanto, em relação ao que se está a passar, só tenho pena é que só seja agora, porque acho que tínhamos todos a ganhar neste investimento ter sido feito pelo menos há 30 anos atrás, que era o que devia ter acontecido se não fossem muitas vezes as decisões ficarem retidas em gabinetes, penso eu. Com que intenção, se calhar, não sei.
A verdade é que também gosto mais de olhar para o futuro do que o passado ser de base para aquilo que irei fazer ou não irei fazer. Muitas Claro. vezes serve muito mais também para o que não irei fazer. De resto, a gente só está iludido pelo, pelo que não conhece. Exato. Quando está desiludido é porque já conheceu. E a única maneira de estar desiludido é iludir-se. Portanto, eu não estou já nessa parte da ilusão. Gostava, na verdade, para as pessoas que vivem na Covilhã, e atenção, quando falo também daquele número enorme, acho eu, de pessoas que ou são universitários, ou trabalham na universidade, mas trabalham no centro hospitalar, por exemplo, e que muitas não vivem na Covilhã, mas que têm perto uma oferta cultural. Eu penso que é fantástico que isso possa vir a acontecer. Espero que quem o fizer, que o faça com qualidade, como é evidente, e que na realidade tenham um olhar sobre o território, essencialmente sobre o Concelho da Covilhã, como é evidente, para que o trabalho também possa ser uma resposta grande em relação ao investimento que está a ser feito. Sim, senhora. Rodrigo, essa aí eu respondo teu. Se há perspectivas do trabalho conjunto entre a Quarta Parede e o Teatro Municipal da Covilhã, esperemos que sim. É a resposta que te podemos dar neste momento, não é? Bom, é evidente, o que nós esperamos é que as estruturas da Covilhã tenham acesso ao teatro, só faz agora, como é evidente, e isto eu posso falar pela experiência que tenho do teatro onde que estive a dirigir, dos teatros que amigos meus dirigem, que é evidente, há uma programação própria que sai do teatro e há uma programação complementar que é feita com as estruturas locais, essencialmente também, como é lógico, sendo um projeto profissional, grande parte desse trabalho é profissional, mas também há as outras associações que, como é evidente, ou estruturas que têm o direito de utilizar segundo as regras que foram estabelecidas, e essas com certeza irão ser estabelecidas pela Câmara Municipal da Covilhã, como é evidente, como nos outros sítios são os próprios municípios a fazê-lo, e portanto são regras que, espero eu, como também acontece nos outros teatros, sejam gerais e que se cumprem. Sim, senhora. Então, e olha, quais as maiores influências, mentores, e quais os projetos que tem ou teve mais gosto em participar ou que eu participou? Em que eu participei? Sim. Isto. Isso é uma pergunta que não é tua. Que não, é Não, tua. toma mais uma pergunta bem. que me deixaram aqui. Essa é muito difícil, são muitos anos. Eu até estava a olhar aqui para os primeiros 10 anos da Quarta Parede e tínhamos 230 páginas. E, portanto, agora que estamos a aproximar-nos dos 20, na verdade, há coisas que nós fizemos incríveis. Inclusive, eu descobri que houve festivais que nós fizemos 3 espetáculos no mesmo dia, à mesma hora, em cidades diferentes. E, portanto, o que exigia uma grande coordenação, como é evidente, de meios. Eu diria que não gosto muito de falar, de particularizar espetáculos em si, por uma razão simples. Há muitos espetáculos que me deram muito gozo de trazer, como é evidente, mas também há outros que podem não me ter dado o mesmo gozo, não quer dizer que não foram importantes, tal e qual como esses que eu próprio dei mais importância. Há, na verdade, uma situação que nós há uns anos conseguimos com o CCB, com mais a coprodução feita com o Teatro Municipal da Guarda, que trouxemos o José Fernandes e o Dominique Merci, que são dois grandes bailarinos. O Dominique Merci participou há muitos anos no elenco dos espetáculos da Pina Bausch. Agora, é assim, nós
ao longo destes anos, podíamos dizer que trouxemos todas as grandes influências do teatro contemporâneo, da dança contemporânea de Portugal, trouxemos-nos à região. E isso é o que me dá mais gozo na realidade, não é um em si, é na verdade todo este conjunto de criadores que nós conseguimos programar, mas também gostava de falar da outra parte que é muito importante, que foram e continuam a ser as nossas criações. Hoje, de uma maneira um pouco diferente, temos feito um enorme esforço para o trabalho com os séniores. Nos últimos 2 anos fizemos 2 trabalhos que foram apresentados publicamente e, portanto, não há rigorosamente nada que nós tivéssemos deixado para trás, mas há situações que fomos acrescentando. Este trabalho com os séniores e com alguns projetos muito específicos. Estamos inseridos em 2 projetos, um com a Beira Serra e outro com a Colabora. Um que tem a ver com a violência doméstica e outro sobre pessoas que vivem na monoparentalidade, filhos na monoparentalidade, e, portanto, são programas específicos apoiados pela Fundação Carlos Gulbenkian através do e-Grants, e, portanto, há um trabalho que se calhar não é tão visível, mas que nos dá um prazer enorme de realizar, como é evidente, e que tem uma influência grande nas pessoas. Muitas vezes não tem na opinião pública o mesmo impacto que tem um espetáculo, mas tem um impacto dentro da comunidade muito grande e sentimos-nos extremamente felizes por poder participar nele. Sim, senhora. E falta-me, então, dentro daquela pergunta, falta responder a quais as maiores influências, mentores. Ao princípio da carreira, que já lá vão uns anos, eu fui muito influenciado por um alemão que na altura ainda existia a República Democrática Alemã, que é o Konrad Zittrich, que foi senador no Berliner Ensemble, mas depois houve muita gente a influenciar-me, a última, e também que se calhar me foi complementando em termos de informação, inclusive o curso de estudos universitários que tirei na Universidade de Évora, e houve pessoas referenciais, como o Zé Alberto Ferreira, que foi talvez a pessoa que mais me influenciou em termos do que é mais contemporâneo, do que é que o que é que nós hoje podemos encontrar no espetáculo, mesmo fora das salas, e isso parece-me, para quem cria e para quem dirige, é importantíssimo. Depois, no estágio em Itália, com o Stefan Casi e todos os projetos que, entretanto, fui conhecendo de Itália, que me influenciaram imenso, a própria estrutura do sistema de apoios, que não é também muitas vezes tão fantástico como a gente pensa, mas de qualquer maneira as regiões, a autonomia das regiões acaba por complementar muito o papel do Estado em si, e eu acho que nós aqui continuamos a olhar uma certa desconfiança para isso, e gostava de dizer que sou um defensor também da regionalização, porque gosto de estar perto de quem decide coisas que me influenciam. Custa-me muitas vezes estar a pensar que para saber exatamente aquilo que me foi atribuído, tenho que ir a Coimbra, e um dia eu dizia, desculpe, mas só não percebo porque é que me fazem ir a Coimbra, que eu demoro o mesmo tempo a ir a Lisboa. E isto tem a ver também como as pessoas olham para as regiões, e quando tu estás sentado
longe a definir coisas, é evidente que podes fazer estas situações sem pensar o que é que isso custa às pessoas que aqui vivem. E não é o Rui Sena, como é evidente, são os milhares ou as centenas de milhares de pessoas que vivem na região centro e que só parte delas é que têm um acesso fácil a Coimbra, por autoestrada, com transportes via ferrovia, e tudo à disposição, e depois quem tem que se deslocar e tem que sair às 4h30 da manhã para chegar às 9 horas a Coimbra. Isso é que me parece que é extremamente grave e continuo a dizer que faz parte das fronteiras que fomos criando ao longo dos últimos anos, essencialmente aqueles nos quais depositámos e continuo a depositar grandes experiências que são a seguir ao 25 de Abril, como é evidente. Sim, senhor. Olha, tenho mais duas perguntas, que uma não é minha, a outra é minha. Que é, começamos com a do Rodrigo, se deveria de haver mais teatro de intervenção, de forma a sensibilizar o público para vários assuntos da atualidade, como o abandono aos idosos, a violência doméstica, a pedofilia? Eu penso, há bocadinho falava na situação de há um trabalho muito grande e essencialmente desenvolvido, e não estou a dizer que é só, mas também muito desenvolvido pela Fundação Carlos de Gulbenkian, que são projetos que são trabalhados com a comunidade e que, na verdade, também mentaliza as pessoas e dá ferramentas a essas pessoas de tudo o que é possível terem acesso para se defenderem. Eu penso que quando falamos com seres que estão em posições mais fragilizadas, isso é extremamente importante. Eu diria que esse trabalho existe, não tem a visibilidade, como é evidente, que tem um trabalho que é feito para um público mais generalista. De resto, e aproveitando a pergunta, que agradeço imenso, porque muitas vezes só falamos do que é mais visível. Há também outro trabalho que é feito tanto a nível coreográfico como a nível de teatro, com pessoas com deficiência. E que, na verdade, como já fiz 2 espetáculos, um de dança e o outro de teatro com essas pessoas, sei que muitas vezes eu sinto-me muito mais incapaz de fazer o que eles fazem em palco. E, portanto, agora, também se me perguntarem qual foi a resposta do público, eu diria que ela é um mix também entre quem tem muito desejo de apoiar as situações, mas também há uma certa retração, porque é evidente quando muitas vezes, a realidade muitas vezes é cruel, é evidente. Mas garanto que vi um espetáculo de dança em que a bailarina principal trabalhava em cadeira de rodas e eu achei que era simplesmente admirável. Foi das coisas bonitas que vi, e se calhar tenho milhares de espetáculos vistos, parece que é um exagero, mas não é, acreditem que não é, que foi dos espetáculos que mais me marcou e que dificilmente eu irei esquecer alguma vez na vida. E, portanto, há um trabalho segmentado também, que não, continuo a dizer, não tem a mesma visibilidade, mas que ele é muito importante, inclusive estamos a falar de coisas mais gerais, mas, por exemplo, quando se faz este trabalho com as escolas, muitas destas estruturas que são independentes trabalham também para esses públicos e são a possibilidade desses públicos também assistirem a espetáculos, mesmo quando eles não são feitos por pessoas com incapacidades. De resto, ao fim e ao cabo, incapacidades temos todos, não é? Claro. Eu tenho as mistas e há outras pessoas que têm, infelizmente, outras que são físicas, que são mais notáveis, como é evidente. Mas tenho grande respeito pelo trabalho que é feito com essas pessoas e que me emociona imenso, como é evidente.
Ainda bem. E a resposta foi apreciada do outro lado. Tenho aqui um smilezinho. Rui, não te quero roubar mais tempo. Vou-te fazer uma pergunta. Eu no Basketcast costumo fazer uma pergunta de um 5 ideal de basquetebol. Neste caso, como estamos nesta situação de quarentena, faço o 5 de quarentena, onde peço aos convidados que me deem uma recomendação. Aliás, uma recomendação que serão 5 recomendações, que é um filme, uma série, um livro, uma banda e um prato, para quem nos está a ouvir. Bom, vou começar na mesma, vou começar pelo prato, que é para acabar no que não é se calhar tão usual. E tu vais-me lembrar, a ver se eu Claro que sim. sei tudo. Começamos então pelo prato. O prato, sem dúvida, faria um prato de camarão. Camarãozinho, boa. Que é um caril. O caril de camarão, que é uma especialidade que eu faço como cozinheiro, também não tenho assim tantas, como é evidente, e portanto seria sempre um bom ponto de partida, sim, com certeza que sim. Boa. Ora, então, começamos pelo prato. Tu queres fazer ao contrário? Uma banda, um álbum, queiras sugerir? É assim, talvez das coisas que... É assim, estamos no 25 de Abril, eu gostava muito de recomendar, e não vou selecionar um porque seria extremamente injusto, mas posso dizer pelo menos 4 ou 5, como é evidente, começava pelo inevitável José Afonso, pelo Zé Mário Branco, pelo Fausto, pelo Sérgio Godinho, pelo Adriano Correia de Oliveira, e há algumas pessoas que com certeza me farão companhia em descobrir, no Carlos Paredes, que eu penso que fazem parte da nossa memória coletiva, mas fazem parte também do nosso futuro, e o trabalho que muitos artistas contemporâneos, muitos criadores têm feito sobre música destes compositores vêm-no precisamente a demonstrar que, embora sejam canções que marcaram uma época, como é evidente, muito importante para o país, continuam a marcar outras épocas, e isso acho que é o mais importante que pode acontecer em qualquer trabalho criativo, é a gente nunca se esquecer. Eu sei que tanto a nível de teatro como de dança, o espetáculo é efêmero, o que fica é uma mostra, como é evidente, porque não é, e volto a dizer, é diferente assistir, as emoções são diferentes vê-lo num vídeo ou vê-lo ao vivo. Agora é evidente que o que fica na nossa memória é quando não nos esquecemos. Aquele espetáculo marcou-me. Eu uma vez trouxe, e lembro-me qual foi o espetáculo, de Teatro Marionetes do Porto, e uma amiga minha levou a irmã, que na altura teria 4, 5 anos, ver o espetáculo. E passado uns anos encontrei-a e ela disse assim: sabes que a minha irmã continua a dizer que nunca se esqueceu do espetáculo que viu na Covilhã. Ela nem sequer era de cá. E, portanto, são as memórias com que ficam, o que é que nos toca. Só por curiosidade, isso era um espetáculo que era um boneco de esponja em que... Não, esse era da companhia Jordi Bertrand. Esse aí, ainda hoje eu tenho na minha cabeça o esse som... aí pode-lo ver, está na net. Esse é incrível, esse vale a pena. Não, o espetáculo chamava-se Oscar e era do Teatro de Marionetes do Porto. Um espetáculo absolutamente fantástico, feito por um querido amigo que já faleceu e que na realidade marcou o teatro de marionetes em Portugal. Ele veio N vezes à Covilhã com espetáculos diversos. Sem dúvida, se hoje me perguntarem, se calhar também é um dos trabalhos que eu gosto mais dele. Não é o único.
E, portanto, são essas situações que acabam por também nos marcar na vida. Não é só o que nós criamos, é o que os outros criam e nos toca profundamente. Sim, senhora. Um livro. Um livro, eu acabei de ler a Cristina Carvalho, um livro sobre o Ingmar Bergman, que se chama Contra o Vento, e quem ler verá que tem, porque é que é este subtítulo do Contra o Vento, que tem tudo a ver com o universo onde vivia o Ingmar Bergman, e aconselho não por não ter aqui mais 50 títulos para poder. É de quem? Cristina Carvalho. Mas eu posso mostrá-lo. Eu estava aqui a ver se encontrava a capa para mostrar aqui à Só um malta. segundo. Se tiveres aí à mão. Ingmar Bergman. Ok. Já o encontrei. Já fazia isto. É É. visível assim? Sim, perfeitamente. Ora aí está, malta. Caminho contra o vento. Exatamente. Eu já o encontrei, por acaso. Sim, senhora. E uma série? Eu vou-te dizer que eu não sou um grande admirador de séries. Pronto, eu estava para substituir aqui a série Porque me por um parece um bocado espetáculo. telenovelas. Se quiseres substituir a série por um É espetáculo, assim, queiras recomendar? como estamos remetidos em casa, o Teatro Nacional tem no seu site uma sala aberta em que tem vários espetáculos, o que quer dizer que as pessoas podem escolher, para além de peças que já foram feitas no próprio Teatro Nacional. Tem uma que a mim me agradou imenso, achei que e recomendo, como é evidente, que é o Sopro do Tiago Rodrigues, e que está nessa sala que aparece a Marlinho no Teatro Nacional Dona Maria II. Ok. Vamos lá ver se eu o encontro. Aqui só para. Vamos já pesquisa. Logo que antes no teatro ele aparece logo a indicação. Então voltou ao início. Ora. Antagonia. Coleções de amantes. Essa é que vai estar, penso eu, a partir do dia 24. A coleção de amantes, de resto, que foi feita na Covilhã, da Raquel André, que foi feita o ano passado. Ok, da Raquel. E, portanto, haverá algumas pessoas que terão visto o espetáculo na Covilhã, pessoas que fizeram parte da construção do espetáculo. A Raquel André tem feito esse trabalho de colecionadora, um pouco de tudo. A coleção de amantes foi, na verdade, um dos espetáculos que nós trouxemos da Raquel. Teria previsto para 2020, que depois, em termos de condições financeiras, não foi possível, e que iremos tentar fazer quando for possível. Boa. E então, para terminar, um filme. Um filme. Estava a ver o que é que eu vi ultimamente, mas na realidade, desde que entrou esta parte, eu tive acesso a espetáculos um pouco de todo o mundo. Resta um site francês que eu podia recomendar, que tem espetáculos também um pouco de todo o mundo, que é o Teatro Contemporâneo, e que .net, penso eu, e que tem 100 vídeos disponíveis para... Eu na verdade deixei de ver um pouco de cinema, mas vi o Roma, que assim já há algum tempo,
que é, na verdade, ao contrário, um amor de filme. Ok, boa, boa. Ora, exatamente, Rodrigo, obrigado por partilhares aí o Facebook da Quarta Parede. Sim, senhora. Olha, Rui, não te chatei mais. Antes que a Cristina te vá e dar uma sova a dizer que quer jantar e tu não a deixas jantar. Não, Muito nem sei que obrigado. horas são, mas está São 10 tudo para as 8 tranquilo. já. É tudo tranquilo. Está tudo bem. Obrigado pela oportunidade de estarmos a falar mesmo à distância, mas já estávamos antes, portanto esta nem sequer nem pode ser considerada um resultado da pandemia. Sim, Portanto, foi um prazer também para quem esteve connosco. Obrigado por terem aceitado o desafio do Ricardo. Obrigado por terem paciência para me estar a ouvir durante quase 2 horas. E até breve. E um grande abraço para todos. é isso mesmo. Estão a ver, malta do espetáculo até se despede. Isto é outra classe. Quando